Turim, norte da Itália. Profundos subterrâneos que conectam o Palácio Real à Catedral de São João Batista. Aqui dentro de uma câmara estéril com microclima controlado, onde a temperatura e a umidade não variam nem um décimo de grau há décadas, guarda-se o objeto mais controverso, mais estudado e mais assustador da história da humanidade. Não é ouro nem diamantes da coroa, nem projetos de uma superarma perdida da antiguidade. É um pedaço de tecido antigo e frágil de linho. Comprimento 4, 42 metros. Largura 1, 13 metros. O tecido apresenta uma característica trama diagonal complexa. Espinha de peixe ou zigue-zague. 3:1. Ele amarelou com o tempo. Carrega as cicatrizes da história, marcas do terrível incêndio de 1532 em Chambéry, queimaduras causadas por prata derretida, que pingava manchas de água usada para apagar o fogo, e vestígios de remendos grosseiros em forma de triângulo feitos por mãos trêmulas de freiras clarissas que tentavam salvar a relíquia. Mas o principal não é isso. Se você se aproximar mais, se olhar através do vidro à prova de balas com 5 centímetros de espessura preenchido com gás inerte argônio, para evitar qualquer oxidação, você verá sombras. Fracas, quase imperceptíveis, manchas amareladas, marrom, que de perto parecem caóticas. Mas basta dar um passo para trás e essas manchas se organizam em uma imagem. Uma imagem assustadoramente realista, anatomicamente perfeita, estereoscópica de um homem nu, deitado com as mãos cruzadas. Vista de frente e de trás, esta é a Santo Sudário de Turim. Para milhões de fiéis é o lençol funerário de Jesus Cristo, a única testemunha material da ressurreição. O quinto evangelho escrito em sangue. Antes de entrarmos na parte principal, gostaríamos de pedir uma pequena ajuda. Curtir e se inscrever seria a melhor forma de agradecimento. Obrigado. Para os céticos, é uma falsificação genial e insuperável da Idade Média, criada por Leonardo da Vinci ou por um mestre desconhecido para enganar peregrinos ingênuos. O debate dura 600 anos. Os argumentos da fé se chocam contra os argumentos da razão. Mas no século XXI, a era da filosofia e das suposições terminou. Entrou em cena a ciência instrumental, dura e implacável genética física de altas energias, espectroscopia criminalística. A tecnologia permitiu fazer o que antes era impensável. Paramos de olhar para o sudário como uma ícone. Passamos a olhar para ele como um local de crime e como a principal prova de um caso não resolvido, como um disco rígido biológico onde informações foram gravadas. Os cientistas decidiram sequenciar o DNA encontrado no tecido. Decidiram examinar cada fibra com raios-x. Decidiram decompor as manchas de sangue em moléculas e átomos. Esperavam encontrar traços de uma única pessoa ou vestígios de tinta de um artista medieval. Mas o que o analisador genético mostrou nos laboratórios da Universidade de Pádua, o que os físicos viram nos laboratórios fechados da ENEA, fez os pesquisadores empalidecerem. Os resultados não apenas surpreenderam eles, destruíram todas as teorias existentes, tanto as ateístas quanto as religiosas clássicas. O sudário não é apenas um tecido, é um mapa. Um mapa de uma viagem de 2000 anos, um mapa de sofrimentos impossíveis de imitar e um mapa de uma explosão de energia cuja natureza a física moderna desconhece. Começamos a maior investigação da história da criminalística. Vamos seguir o rastro de moléculas invisíveis de pólen. Vamos descobrir de quem é realmente o sangue que impregnou essas fibras. E por que ele grita sobre torturas na linguagem da bioquímica. Vamos analisar a física da imagem, que é ao mesmo tempo um negativo, uma holografia e uma radiografia. E vamos responder por que os resultados da análise de DNA fizeram os cientistas admitirem que esse artefato não poderia ter sido criado na Europa e que ele foi testemunha de eventos que mudam a visão de mundo. Para entender o verdadeiro choque dos resultados das análises modernas de DNA, precisamos voltar ao quilômetro zero da sindonologia moderna, a ciência do sudário. Ao momento em que o mundo viu pela primeira vez de verdade o rosto escondido nas sombras do linho. Isso aconteceu em 28 de maio de 1898 em Turim. O advogado membro do Conselho Municipal e fotógrafo amador apaixonado
Segundo Pia, recebe a autorização suprema do rei Humberto I para fazer a primeira fotografia da relíquia na história durante sua rara exposição pública em comemoração ao casamento do príncipe. A fotografia na época era uma arte complexa e pesada. Pia instala sua câmera do tamanho de uma mala em andaimes altos. Usa poderosos flashes de magnésio e lâmpadas para romper a penumbra da catedral. Faz 2 registros em grandes placas de vidro de 50 e 60 centímetros. Tarde da noite, em seu laboratório caseiro, sob a luz fraca do lampião vermelho, ele mergulha a placa no tanque de revelador químico. E nesse instante, vendo os contornos surgirem no vidro, ele quase deixa cair o precioso negativo de tanto terror místico. No negativo de vidro, onde o branco deveria virar preto e o preto virar branco, em vez do pálido e quase invisível borrão fantasmagórico que o olho vê no tecido, surgiu um retrato nítido contrastado incrivelmente detalhado. Olhos fechados e fundos nariz quebrado, bigode e barba bipartida, hematomas na maçã do rosto direita. Uma expressão majestosa, calma e autoritária de um homem que acabara de passar pelo inferno físico. Foi um choque, uma virada de consciência. Um desenho comum feito por um artista com tinta carvão ou sangue no negativo aparece como negativo. Áreas claras ficam escuras, escuras ficam claras. O rosto vira uma máscara. O sudário no negativo parecia uma fotografia preto e branco real de uma pessoa viva. Isso significava uma coisa, e esse fato fundamental ainda não foi refutado por céticos nem falsificadores, a própria imagem no tecido. O que vemos a olho nu é um negativo. Quem na Idade Média, no século XIV ou XIII, conhecia o princípio da fotografia e a inversão da luz? Ninguém. Quem poderia desenhar um negativo perfeito sem ter como verificar o resultado? A fotografia só seria inventada no século XIX. Ninguém. O cérebro e o olho humanos não conseguem perceber nem reproduzir o mundo em negativo com tamanha precisão de tons e sombras. Essa foi a primeira charada, a primeira rachadura na muralha monolítica do ceticismo. O sudário não se comportava como uma pintura. Ele se comportava como uma placa fotográfica que capturou um momento. Desde então, o sudário foi examinado com raio-x, ultravioleta e infravermelho escaneado com laser. Mas o grande segredo não estava na imagem visível. Estava na sujeira, na poeira, nas partículas microscópicas invisíveis ao olho presas entre as fibras do linho durante 2000 anos de andanças. Em 2015, um grupo de geneticistas e biólogos, liderado pelo professor Gianni Barcaccia, da Universidade de Pádua, obteve acesso único e sem precedentes à relíquia. O objetivo era ambicioso e assustador: encontrar e ler o DNA. Não procuravam o DNA de Deus. A ciência não sabe como ele seria, nem tem padrão para comparar. Queriam entender a história do tecido, quem o tocou, onde esteve, quem o segurou. Usaram microaspiradores estéreis com filtros de alta precisão para coletar micropartículas de poeira pólen e material orgânico da superfície e do espaço profundo entre os fios da trama e da urdidura. Também usaram partículas coletadas na restauração de 1988 e guardadas no arquivo. Foi um trabalho no limite do possível. Qualquer contaminação externa, um espirro de pessoa moderna, uma escama de pele de restaurador ou padre, poderia destruir o rastro antigo sobrepondo seu sinal. As amostras foram levadas para uma supermoderna sala limpa. Começou o sequenciamento por NGS Next Generation Sequencing. Computadores roncaram por semanas decifrando milhões de sequências de nucleotídeos, comparando com bancos de dados genômicos de todos os povos da Terra. E quando os gráficos finais das haplogrupos apareceram na tela, os cientistas encontraram algo que escapa à lógica simples da falsificação. Não era o retrato de uma pessoa, era o retrato da humanidade. Os resultados foram publicados na prestigiosa revista Nature Scientific Reports e causaram o efeito de uma bomba no meio científico. Esperava-se um perfil dominante claro. Se fosse falsificação medieval da França, como diziam os céticos, deveria haver dominância total de DNA europeu, francês e italiano. Se fosse original de Jerusalém que nunca saiu, deveria ter DNA do Oriente Médio.
Mas viram o caos. Viram o mundo inteiro em um pedaço de tecido. O sudário estava coberto de impressões genéticas de pessoas de todos os cantos da Eurásia e da África. Vamos olhar em detalhes a lista de haplogrupos encontrados. Oriente Médio, haplogrupos típicos de Drusos, grupo étnico-religioso fechado, que vive nas montanhas de Israel, Jordânia, Líbano e Síria. DNA druso é muito antigo e pouco alterado há milênios por causa do isolamento. Forte marcador regional. Europa Ocidental, o 5B, A1H3, esperado. O sudário está na Europa desde o século XV, Chambéry-Turin. Tocaram nele freiras que o remendavam reis da dinastia de Saboia, milhares de peregrinos europeus. Norte e leste da África, L3, M111. Interessante. Egito, Etiópia. Rastros de antigas comunidades cristãs africanas. Sul da Ásia, M39, M56, R8. Índia. Marcadores típicos indianos. E o mais incrível, o mais chocante traços de DNA do leste asiático, grupos D4, G2A, China e Índia. Como isso é possível? Se fosse falsificação feita em um porão úmido de uma abadia francesa em 1350, de onde viria DNA de chineses e indianos, no século XIV, a globalização ainda não existia. Havia contatos, mas não em escala, para deixar traços massivos e legíveis em um tecido. A resposta foi ainda mais fascinante, que o enigma o sudário não é apenas um lençol, é um viajante. O mapa genético feito pelos cientistas de Pádua se encaixou perfeitamente, ponto a ponto geográfico, na lendária rota histórica que muitos historiadores acadêmicos consideravam mito ou tradição eclesiástica, a rota do Mendelian, ou imagem não feita por mãos. De acordo com textos antigos bizantinos, sírios e árabes, o sudário dobrado em 4 camadas de modo que só o rosto ficava visível em um relicário especial. O tetradiplon não ficou na Europa, ele viajou. Jerusalém, século I, ponto de partida, morte e ressurreição. Edessa, século II, guardado por séculos escondido em uma parede da cidade depois revelado. Edessa ficava no cruzamento da Rota da Seda, hub do mundo antigo. Caravanas da China, Índia, Pérsia, Arábia. Comerciantes de seda e especiarias, peregrinos embaixadores. Todos vinham venerar a grande relíquia que protegia a cidade. Respiravam sobre ela, beijavam o relicário, deixavam partículas de pele e cabelo e suor. DNA de gente do mundo inteiro se depositava no tecido camada invisível de séculos. Constantinopla, 984, Spechon Baikian. 1012-4, imperadores bizantinos compraram ou tomaram a relíquia e a levaram para a capital do mundo. Constantinopla era uma metrópole onde se misturavam todas as raças. Em 1004, durante a Quarta Cruzada, a cidade foi saqueada e o sudário desapareceu. Atenas e Grécia, 1205. Após o saque, a relíquia caiu nas mãos de cavaleiros franceses e ficou um tempo em Atenas. França Lirey, 1753, primeira aparição documentada na Europa nas mãos do cavaleiro Geoffroy de Charny. A presença de DNA indiano e chinês é a prova fatal contra a teoria da falsificação medieval europeia. Um falsário europeu do século XIV não poderia coletar de propósito poeira e DNA de regiões que mal conhecia pelos relatos de Marco Polo e semear no tecido para enganar geneticistas do século XXI. O DNA no sudário é a memória coletiva da humanidade. É a poeira das sandálias e túnicas de milhares de pessoas que olharam para esse rosto ao longo de milênios. Isso prova a antiguidade do objeto e sua origem oriental melhor que qualquer datação por carbono. Mas o DNA humano é só metade da história biológica. A outra metade é o DNA vegetal, a palinologia, a ciência do pólen. O famoso botânico israelense, professor Avinoam Danin, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e o criminalista suíço Max Frey, que desenvolveu esse método, fizeram sua investigação independente. Estudaram o pólen preso profundamente na estrutura do linho, usando fitas adesivas para coletar amostras. E suas conclusões foram sensação no mundo botânico. Foram encontrados pólen de 58 espécies de plantas,
Dessas 17, crescem na Europa, lógico, considerando os últimos 600 anos. A maioria das restantes é de plantas do Oriente Médio, Turquia e estepes da Anatólia, devido a Edessa e Constantinopla. Mas há um grupo de plantas endêmicas que crescem apenas em uma estreita zona geográfica entre Jerusalém e Jericó. A principal prova, a planta Gundelia tournefortii, um arbusto espinhoso, uma espécie de cardo. Seu pólen representa quase 50% de todas as amostras encontradas no tecido. Concentração enorme e anômala. Por quê? Por que colocar espinhos no túmulo de um homem nobre? A resposta veio quando historiadores e teólogos lembraram da descrição da paixão de Cristo à coroa de espinhos. Foi exatamente dessa planta Gundelia tournefortii, com longos espinhos duros, como agulhas que os legionários romanos poderiam ter trançado a coroa zombeteira para o rei dos judeus. Essa planta floresce nos arredores de Jerusalém, exatamente na primavera, na época da Páscoa judaica Pessach. A enorme quantidade de pólen dessa espécie específica de cardo, justamente na região da cabeça e dos ombros do tecido, é prova direta de que o corpo foi coroado com essa planta. Outra prova, Zygophyllum dumossum, endêmica, cresce só no deserto da Judéia e no Sinai. Seu pólen também foi encontrado em quantidades significativas. Nenhum falsário medieval da França conseguiria obter pólen de endêmicas israelenses para aplicar microscopicamente no tecido. Ele simplesmente pintaria sangue. O pólen é o selo invisível do local do crime, uma geolocalização impossível de falsificar. Por muito tempo, especialmente no racional século XIX, os céticos afirmavam que as manchas no sudário eram tinta ocre cinábrio têmpera diluída em gelatina. Mas em 2017, um grupo de pesquisadores italianos, liderado pelo professor Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, e médicos do Hospital Tristan, usou microscopia eletrônica de transmissão de resolução atômica, TEM, e espectroscopia Raman. Eles olharam dentro das manchas vermelhas no nível nano e não viram pigmento. Viram sangue humano do tipo AB, o mais raro, mais comum, em relíquias cristãs antigas como o sudário de Oviedo. Mas era sangue de pessoa saudável, não. Na composição do sangue foram encontradas nanopartículas de creatinina e ferritina ligadas à hemoglobina. Alta concentração dessas substâncias no sangue surge apenas em um caso trauma gravíssimo, quase letal, torturas prolongadas com desidratação e destruição muscular. Quando os músculos são destruídos por golpes rabdomiólise, a creatinina é liberada em quantidades enormes no sangue. É o grito bioquímico da dor. A análise mostrou que o homem enrolado nesse tecido não morreu. Simplesmente foi espancado até um estado incompatível com a vida antes da crucificação. Isso coincide perfeitamente com a descrição evangélica do flagelo romano com flagrum, chicotes de couro com bolas de chumbo. No corpo ficaram marcas de mais de 100 golpes. A composição química do sangue conta a história de uma agonia impossível de falsificar com tinta. Um artista pode desenhar uma ferida, mas não pode desenhar a composição química do sangue de uma pessoa em politrauma, uremia e choque hipovolêmico. Além disso, o sangue no tecido tem tom avermelhado, o que intrigava os cientistas há muito tempo. Sangue antigo escurece. Mas a análise revelou alto nível de bilirrubina, substância liberada pelo fígado em forte estresse e traumas. A bilirrubina conserva a cor vermelha do sangue por séculos. O sangue do mártir permanece vermelho. Não é mística, é bioquímica do estresse. Você pergunta, e o famoso exame de radiocarbono? E a datação de 1988, que parecia dar o ponto final na discussão? Naquela época, 3 dos melhores laboratórios do mundo, Oxford, Zurique e Arizona, deram o veredicto com 95% de confiança ter sido fabricado entre 1260 e 1390. Idade Média. Falso. O mundo acreditou. A igreja aceitou e chamou o sudário de ícone. Mas a ciência não para. 30 anos depois, os cientistas entenderam onde ocorreu o erro fatal e trágico. O erro não foi nos aparelhos, foi no fator humano e na amostra.
Em 1988, cortaram um pedacinho de tecido do tamanho de um selo postal exatamente da borda do sudário no canto. Era essa borda que, ao longo dos séculos, era segurada por mãos de centenas de bispos e cardeais durante as exibições ao povo. Ali se acumulou gordura, suor, cera de velas bactérias. Esse canto sofreu mais desgaste. Pesquisas do químico Ray Rogers de Los Alamos mostraram que esse canto foi habilmente remendado na Idade Média. Freiras francesas usaram técnica de remendo invisível, entrelaçando novas fibras de algodão tingidas para parecer linho antigo para reforçar a borda. A análise química da amostra queimada em 1988 mostrou fibras de algodão corante alizarina e goma arábica. Não havia algodão na parte principal do sudário, só linho puro. Os cientistas dataram o remendo, não o sudário. Datam o algodão do século XIV e a sujeira centenária, não o linho do século I. Foi um erro gigantesco de amostragem e violação do protocolo arqueológico. Pegar a amostra do lugar mais sujo e remendado é como determinar a idade de uma estátua antiga pela goma de mascar grudada no pedestal. Em 2022, o cientista italiano Liberato De Caro, do Instituto de Cristalografia de Bari, usou um método novo de datação que não teme contaminação, Wide Angle X-ray Scattering Biaxias. Esse método mede o envelhecimento da própria celulose dentro das fibras de linho no nível atômico. O linho muda de estrutura com o tempo. Longas cadeias poliméricas de celulose se rompem. A rede cristalina se degrada sob radiação de fundo, umidade e temperatura. São relógios internos do material. De Caro comparou amostras do sudário com tecidos de idade conhecida desde múmias egípcias de 3000 a.C. até panos medievais dos séculos 13 e 14. O resultado chocou o mundo. A curva de envelhecimento da celulose do sudário não coincide de jeito nenhum com amostras medievais. É muito mais antigo. A estrutura do linho do sudário se encaixa perfeitamente como chave em fechadura com amostras de tecido encontradas na fortaleza de Massada, em Israel. Massada caiu em 74 d.C. Os tecidos de lá datam do período 50-74 d.C., século I e Era de Cristo. O método de escaneamento por raio-x mais preciso e confiável para tecidos jogou a data do sudário 100 anos para trás, direto no coração da história bíblica. A ciência que em 1988 matou o milagre em 2022 o ressuscitou com ferramentas mais avançadas. Mas a pergunta mais importante, mais dolorosa, permanece aberta. Como surgiu a imagem? No tecido não há traços de pincel, nem pigmento, tinta ou ácidos. A imagem não penetra no tecido. Fica só na superfície, afetando apenas as fibrilas mais externas das fibras de linho. A espessura da camada colorida é de apenas 200 nanômetros, centenas de vezes mais fino que um cabelo humano. Se raspar o tecido com lâmina, a imagem desaparece. Embaixo, linho branco. Não é tinta. É queimadura. Alteração química da estrutura da celulose, oxidação e desidratação. O tecido envelheceu e amarelou nos pontos de contato ou projeção do corpo mais rápido que nas outras áreas. Cientistas da Agência Nacional Italiana de Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, Enea, sob liderança de Paulo de Lázaro, passaram 5 anos tentando reproduzir esse efeito em laboratório. Queimaram linho com ácido, aqueceram com ferro e radiaram com raios gama. Nada dava a mesma superficialidade microscópica e cor. Só um método deu resultado parecido, um impulso curtíssimo e poderosíssimo de radiação ultravioleta de vácuo VUV, Laser Excimer. Mas no século I não havia lasers. Cálculos dos físicos mostraram que para criar tal imagem em 4 megagraus de tecido, o corpo enrolado nele precisou por fração ínfima de segundo virar fonte de luz e energia colossal. Bilhões de watts. Cerca de 34 mil bilhões de watts de ultravioleta de vácuo foram liberados do corpo queimando sua projeção no linho, como em uma película fotográfica, mas durando tão pouco bilionésima de segundo que o tecido não pegou fogo nem evaporou.
Físicos chamam isso de evento de aniquilação ou liberação instantânea de energia radiante. Processo em que matéria vira energia. Isso vai além da morte biológica comum. O corpo não se decompôs, desapareceu, deixando uma queimadura fotográfica que capturou o momento da transição. Em 1976, os físicos da Força Aérea do EWA John Jackson e Eric Jumper, do projeto STORP, colocaram uma foto comum do sudário sob a lente do aparelho VP-8. Esse equipamento era usado pela NASA para criar mapas 3D da superfície da Lua e de Marte a partir de sombras em fotos de crateras. Uma foto ou pintura comum no VP-8 aparece plana ou distorcida, pois a intensidade da luz depende da quantidade de tinta e iluminação, não da distância. Mas quando o VP-8 escaneou o sudário, os cientistas ficaram boquiabertos. Na tela surgiu uma imagem tridimensional perfeita, anatomicamente exata do rosto e corpo sem distorções. Isso significa que a intensidade da cor no tecido depende matematicamente da distância entre o corpo e o tecido no momento da explosão. Onde o tecido tocava o nariz, a queimadura é mais forte. Onde estava um pouco mais longe das órbitas, mais fraca. Acima de 4 centímetros de distância não há imagem. É um mapa de distâncias. Informação 3D codificada. Nenhum artista do mundo, nem Leonardo nem Michelangelo, conseguiria pintar uma imagem obedecendo à complexa lei física da diminuição da intensidade da radiação com a distância. É fisicamente impossível fazer com pincel e olho. Só é possível com radiação saindo de um objeto volumoso em todas as direções. O sudário não é uma pintura. É uma holografia, uma impressão quântica de um ser humano. Na análise 3D do rosto, os pesquisadores notaram estranhas protuberâncias discoformes nas pálpebras. Processamento digital de imagem, realce de contraste e polarização mostrou são objetos redondos. Moedas. Isso corresponde ao antigo costume judaico de colocar moedas ou cacos nos olhos dos mortos para que não se abrissem. A ampliação permitiu ver letras e símbolos. No olho direito, um cajado curvo litus e letras UKI, parte da inscrição Tiberio Caícaros, Tibério César. Trata-se da moeda lepton de Pilatos, pequena moeda de bronze cunhada na Judéia pelo prefeito romano Pôncio Pilatos em 29 de Cristo, exatamente em 29 de Cristo. Perfeita coincidência temporal. Numismatas confirmaram tais moedas existiam. E o mais impressionante, elas tinham um erro raro na grafia do nome do imperador. Sigma grego C, em vez do K grego correto, ou do César. Essas moedas com erro são raríssimas. Foram encontradas apenas algumas em coleções privadas. Poderia um falsário medieval conhecer uma moeda pequena, insignificante, com erro de cunhagem, que os arqueólogos só catalogariam no século XX e reproduzi-la no tecido de forma visível apenas com scanner 3D e processamento computacional? A probabilidade é zero. É o carimbo do tempo. A assinatura de Pôncio Pilatos. Na região dos pés, joelhos e ponta do nariz foi encontrada sujeira, poeira comum de rua. Mas a análise espectral da composição mineral, cristalografia de alta resolução, revelou travertino aragonita, variedade rara de calcário. É exatamente desse tipo de calcário que são feitas as ruas rochas e túmulos do antigo Jerusalém. A assinatura geológica de Jerusalém é única. A análise espectral da sujeira do sudário e de amostras de rocha coletadas por arqueólogos em Jerusalém mostrou identidade nos espectros. O homem enrolado no tecido andou descalço pelas estradas empoeiradas de Jerusalém. Caiu de joelhos machucando-os. Marcas de sujeira e arranhões nos joelhos misturados com sangue. Caiu de rosto na poeira, sujeira no nariz, sem poder proteger o rosto, com as mãos provavelmente amarradas à travessa horizontal do crucifixo. São marcas físicas da Via Crucis. O detalhamento impressiona pela realidade e tragédia. Na Idade Média e Renascimento, artistas pintavam a crucificação perfurando as palmas das mãos. Era o cânone iconográfico. Mas anatomistas sabem as palmas não aguentam o peso do corpo. Os pregos rasgariam a carne entre os dedos. No sudário, as feridas dos pregos estão nos punhos no espaço de Destó,
Só assim o corpo se sustenta na cruz. É anatomicamente correto, mas contradiz toda a tradição artística da época. Além disso, na imagem não se veem os polegares das mãos. Eles estão dobrados, resultado do dano ao nervo mediano ao perfurar o punho. O prego atinge o nervo e o dedo se contrai reflexivamente para a palma. Nenhum artista medieval conhecia essa anatomia e neurologia tão fina. Isso não é arte. É um laudo médico legal de execução. Os resultados das pesquisas dos últimos anos chocaram o mundo não porque provaram a existência de Deus. A ciência, por definição, não opera com essas categorias. Chocaram porque, fato por fato, camada por camada, destruíram metodicamente a versão da falsificação. Ficamos sozinhos diante de um artefato que não conseguimos explicar, reproduzir nem ignorar. DNA do mundo inteiro traçando o mapa da Rota da Seda. Pólen de plantas que florescem só em Jerusalém na primavera. Sangue com marcadores de torturas brutais e estresse. Moedas da época de Pôncio Pilatos com erro único de cunhagem. Imagem criada por tipo desconhecido de radiação de onda curta contendo informação 3D. Todos os fatos, biológicos, químicos, físicos, históricos, numismáticos, apontam para um ponto no espaço Jerusalém e um ponto no tempo 3033. O sudário é um desafio à nossa razão. É um objeto material que se comporta como uma anomalia. Os cientistas o desmontaram até os átomos, mas o mistério só ficou mais profundo. Olhamos para o rosto impresso em luz e sangue no linho e entendemos que nossa ciência, apesar de todo o seu poder, ainda é jovem demais para compreender o que exatamente aconteceu naquela fria caverna de pedra há 2000 anos. O sudário voltou para seu cofre blindado para a escuridão do relicário, mas os dados obtidos pelos cientistas permaneceram. E esses dados nos dizem o que considerávamos lenda-mito. Questão de fé cega tem sólida confirmação física-química e genética. Talvez um dia a física do futuro entenda a natureza daquela explosão que deixou esse rastro. Por enquanto, o sudário permanece o quinto evangelho, não escrito, mas o mais eloquente testemunho do evento que dividiu a história da humanidade em antes e depois. E esse testemunho não mente. E você? Acredita que a ciência um dia conseguirá explicar o milagre, ou algumas portas devem permanecer fechadas à razão para ficarem abertas ao coração? Escreva nos comentários. Muito obrigado a todos que chegaram até o final deste vídeo. O apoio de vocês, curtidas e inscrições são muito importantes para nós. E não esqueça de ativar o sininho para não perder as próximas novidades e vídeos novos. Novidades e vídeos novos. Novidades e vídeos novos. Novidades e vídeos novos.